Bem, até aqui nós já colocamos então o nosso endereço IP público, configuramos o nosso roteador com o endereço IP público, colocamos então o gateway também, e nós já temos acesso à internet no nosso roteador. Bem, agora para que nós consigamos fazer com que os equipamentos abaixo do meu roteador, ou seja, na minha rede interna, tenham acesso à internet, nós precisamos configurar um endereço IP na porta ou na interface que aponta para a minha rede interna. Configurar também um servidor DHCP. Antes disso, nós vamos acessar aqui o firewall e criar uma regra de NAT. O que é isso? O que nós vamos fazer nesse NAT aqui? Né? Então, NAT significa Network Address Translation, ou tradutor de endereços de rede. Né? Por que ele precisa fazer essa tradução? Bem, o nosso endereço IP que nós colocamos até aqui no nosso roteador é um endereço público. Ele é único nesse exemplo, no mundo inteiro. E não é possível que todas as pessoas, todos os equipamentos e dispositivos no mundo inteiro, não, pelo menos no IPv4, tenham um IP para cada um. E nós estamos criando a partir de agora uma rede privada. E como eu já disse, um roteador serve para conectar duas redes diferentes. E nós queremos então que a minha rede interna tenha acesso à rede externa e a rede externa tenha acesso à minha rede interna. Porque uma rede não enxerga a outra. Então, uma rede lá fora, ele não consegue enxergar o meu computador aqui dentro. Então, para que isso seja possível, eu preciso então fazer um NAT, mascarar a minha rede, né? Essa é a ação que nós vamos tomar aqui. Então, tem aqui NAT no firewall, né? Vamos criar uma regra aqui então. Então, que regra que nós vamos criar aqui? Então, nós vamos já deixar selecionado aqui SRC, né? SerceNAT. E por qual interface, então, toda a rede vai sair? Por qual interface a nossa rede vai ser mascarada? Então, nós vemos aqui a interface de saída. Eu vou selecionar aqui, se eu simplesmente clicasse aqui na aba geral, SerceNAT, e aqui na ação que eu quero fazer é mascarar essa rede, ó, tem outras opções também, né, que nós podemos fazer, mas nós vamos mascarar essa rede. Se eu simplesmente clicasse OK, já funcionaria, mas eu quero mascarar somente o que está saindo pela interface 2, aqui, né, no nosso provedor de internet. E com isso nós já conseguimos então mascarar tudo que está saindo. Também é possível, se eu, por exemplo, usar outros links, depende, né, do tamanho da sua rede, eu consigo dizer que eu quero mascarar todos os IPs que passam pelo meu endereço IP público, ser mais específico ainda. Mas aqui a gente está mascarando tudo que vai passar por essa interface aqui, né? Para ter uma ideia de como funciona esse mascaramento, por exemplo, lá fora os sites, quando nós digitamos o endereço para acessar algum site fora da nossa rede, né? Para ele, quem está acessando a nossa rede, vou mostrar a fotografia aqui para ficar mais fácil. Eu vou configurar agora meu endereço IP interno, sendo esse aqui, 192.168.15, e aí eu vou ter vários dispositivos conectados na minha rede. E vamos supor que o meu computador vai ganhar um endereço IP 192.168.15.100, por exemplo. Então, quando eu digitar aqui para acessar um site, lá no servidor, ele não vai entender que o 192.168.15.100 está acessando. Para ele, quem vai estar acessando vai ser o 200.200.200.3. Isso acontece com todos os dispositivos aqui. Então, ele está mascarando a rede, né? Ele está mascarando aqui. Então, foi justamente essa regra que nós acabamos de criar aqui no firewall, né? Regra de mascarar no NAT. Agora, vamos criar, então, o endereço IP, o endereçamento IP aqui para os dispositivos internos, né? Então, vamos criar primeiro aqui, ó, em IP
address e vamos adicionar uma nova rede aqui, né? Então, qual vai ser o endereço? Deixa eu voltar aqui no nosso exemplo. Então, o endereço IP da minha rede vai ser 192.168.15.0/24. Relembrando, quando eu digo /24, é o mesmo que eu colocar lá em máscara de rede 255.255.255.0. Isso me permite ter 254 IPs válidos. Então, o IP0 aqui, ele identifica a minha rede e ele não pode ser usado. Então, esse é meu endereço de network. E o último endereço, que é o 255, ele é o meu endereço de broadcast. Essas terminologias, esses detalhes, no primeiro momento não precisa tentar gravar todos eles. Mas o endereço do meu roteador, então, a partir de agora, o endereço interno do meu roteador vai ser o 92.168.15.1. Relembrando que isso é só exemplo. Na sua rede você pode colocar outros endereços também, tá? Então, o endereço vai ser o quê? 192.168.15.1. E qual interface que vai sair essa rede? Por qual interface vai sair? Então aqui tem, ó, interface 4, né? Qual vai ser o meu endereço aqui da minha rede de network? Então 192, se ele não aparecer automaticamente, é só digitar aqui. .15.0. Deixa eu colocar aqui o /24, né? Eu esqueci de colocar o /24, ele já apareceria aqui. Pronto, adicionei a minha rede. Se eu passar o mouse em cima aqui, ó, ele já identificou que, né, o meu endereço de network e tal, e quantos endereços IPs eu vou ter na minha rede. Então vai ser do 0 ao 255. Como já dito, são 254 IPs válidos. Com isso, se eu vim aqui nas configurações do meu computador e se eu adicionar manualmente o endereço IP, eu já vou ter acesso à internet, né? Só que não tem como você chegar num lugar e descobrir o IP da rede ou perguntar e ficar adicionando, né? Então, por isso a gente tem que colocar aqui o nosso roteador para servir esses IPs automaticamente. Então, eu venho aqui em DHCP Server e eu vou clicar em DHCP Setup. E qual interface? Então, Ether 4, né, onde vai sair a nossa rede. E veja que ele já buscou os dados da minha rede, né? Então, o endereço IP da rede, que identifica a rede, é o final .15.0/24. E eu vou colocar aqui Next. O endereço do meu gateway, quem vai ser o gateway, ou seja, o endereço IP desse roteador aqui, é ele que vai ser o portão de saída e entrada para todo o tráfego, né, que acessa a rede externa. Então, ele vai ser o gateway, ele vai fornecer o endereço IP para outros computadores. Então, o endereço dele vai ser 192.168.15.1. E agora ele mostra aqui a faixa, né, o range de endereçamento de endereços IPs. Então, eu tenho aqui 254 IPs para distribuir. Mas vamos supor que você, por exemplo, automaticamente, né, ou dinamicamente, eu quero oferecer que ele entregue, ó, aqui está do 2 ao 254. Então, eu quero que ele entregue só a partir do 100, por exemplo. Do 100 ao 254, né? E eu vou deixar essa parte reservada para me adicionar em alguns equipamentos, né? Se eu tiver, por exemplo, uma impressora, eu quero que a impressora tenha um IP fixo, se ela tem, né, a interface para ligar na rede. Eu posso deixar essa faixa do 2 ao 100 para ele ser conectado manualmente. Então eu clico em Next. Ele já buscou o endereço DNS que nós já adicionamos, que é o endereço do Google. Clico Next. O lead time, quanto tempo que ele vai ficar então com o endereço IP, né? Aqui está por padrão 10 minutos. Pode deixar esse padrão aqui, não tem problema, né? Clique em Next, pronto. Então ele criou com sucesso aqui, né? Completamos aqui com sucesso.
Bem, será que ele já distribuiu, se a gente configurou certinho, né? Será que ele já distribuiu o endereço IP para esse computador aqui que eu estou usando? Então vamos ver aqui em IP ARP. Ó, veja que ele já deu aqui, o endereço MAC do meu computador é esse, né? E ele já deu aqui, ó, 192.168.15.254 para mim, né? E veja que aqui já sumiu, ó, já mostra que eu tenho acesso à internet. Então vamos acessar algum site aqui só para a gente fazer um teste. Vamos abrir a internet aqui, né? E vamos digitar lá, por exemplo, YouTube. Vamos acessar o YouTube aqui. Pronto, viu que eu já tenho acesso à internet por meio desse roteador. Viu como é simples, como é fácil chegar até aqui? Essas são as configurações básicas, configurações iniciais aqui da nossa rede. Naturalmente, se você deseja fazer uma rede maior, com um maior número de usuários, você precisa fazer um estudo, uma documentação, um dimensionamento correto da rede. Nesse exemplo aqui, é só a título de informação, nós usamos aqui um endereço /24. /24, então ele vai só pode conectar até 254 dispositivos. Se eu colocasse, por exemplo, um /16 aqui, que a máscara seria 255.255.0.0, eu teria mais de 65 mil endereços IP. Então, naturalmente, as configurações devem ser bem estudadas antes de ser feita. Mas viu como é fácil e rápido e prático fazer as configurações do nosso MikroTik? Caso você tenha alguma dúvida ou sugestão, fique à vontade em entrar em contato. Agradeço. Até mais.